começou. Começou? Começou. Oi, que bom. Boa noite a todos. Estamos aqui, 3 pessoas reunidas e tem uma mosca que está circulando por aí. Você não se espanta aí se alguém der um tapa para lá, para cá. Bom, hoje nós vamos falar sobre Yoshi Okada. Vai para o trono ou não vai? E eu gostaria de fazer esse tipo de encontro hoje, talvez pelo meio. No meio a gente começar a tentar dar uma tipo de palestra, né? Com tudo encadeado, assim. E a outra seria não propriamente uma palestra assim encadeada, toda encadeada, mas seria assim mais o que vocês querem saber a respeito? Talvez mais para trazer um esclarecimento dessa situação, que até o Flávio, não sei se você já está escutando, o Flávio colocou essa questão dizendo assim que já estava meio de saco cheio de que esse negócio de Kyosho, ele acha que as pessoas que defendem Kyosho são fanáticos que nem petistas, né? Tal. Então eu vou tentar fazer assim, como se fosse para começar, como se fosse um meio termo, né? Então, o que eu tenho, que eu acho que já, talvez algumas pessoas já devem ter isso. Dá licença, só um instantinho. A Natasha está perguntando se a gente está online. Eu respondi que sim, né? Tá. Ah, não sei. Ela ligou. No Facebook. É. No Face, né? Isso. No Face. É que minha filha que está lá nos Estados Unidos quer acompanhar, né? Então, ela talvez já tenha entrado, né? Assim, Não sei, ela está perguntando onde que você estava online. João está acompanhando. Não está acompanhando e tal. E então o material é esse aqui, o material de estudo da Igreja Messiânica Mundial, né? E eu escrevi muito já sobre Kyosho-sama. Então eu só vou fixar nisso aqui, nesse trecho aqui que eu sobre Yoshi. Aliás, esse aqui é o que eu vou falar sobre hoje. Natasha não está conseguindo ver. Né? Ela diz, não vejo. Falei, no Face, No ela Face. falou, não vejo. Entra no perfil do seu chat. Tá. O outro seria um trecho, esse sim seria um trecho que eu já escrevi tanto na formação de opinião sobre Kyosho-sama, sobre Kyosho-sama, e aqui tem um pequeno trecho que eu acho que para gente que vai querer trabalhar mais com a essência da coisa, porque senão ficaria muito cansativo, né? Então, bom, falado isso, uma pena porque tem gente que está tentando conseguir acessar e não está conseguindo, não sei porquê. Tem bastante gente online. Deve ser incompetência, né? A pessoa não sabe, né? Deve ser isso. A Natasha falou que eu estou nele, Ah, já está? mas ela não está conseguindo. É só entrar no perfil dele. Já estou nele, É. ela falou. Manda ela atualizar. Atualizar a página. Pronto, vamos embora, Charles. É. Depois ela pode assistir online também. Vamos embora. Toca ficha. Bom, eu vou falar uma página e as pessoas podem fazer pergunta e depois eu posso prolongar. Isso aqui é um escrito que eu vou botar. Já escrevi isso a semana passada, quer dizer, isso aqui eu não botei no Facebook, mas é o seguinte, o título é esse, Yoshi Okada, vai para o trono ou não vai? Aí eu fiz uma introdução e dei minha visão. E aí escrevi mais coisas aqui depois. Mas essa é a primeira página, é mais ou menos análogo, quando eu fazia assim uma pesquisa matemática, você escreve em revista matemática, você não fica escrevendo tudo, você dá como se fosse chamar na linguagem aqui, como se fosse um sumário, entendeu? Você podia dar indícios de que você provou aquilo daquela maneira, tal, mas você não faz a prova está em outro lugar, né? Bom, então introdução. Um material de estudos, com esse que eu mostrei para vocês, né? Esse material de estudo aqui, circulou no Brasil, com a finalidade de apontar os esclarecimentos necessários
para que todos possam refletir e compreender de maneira abrangente o contexto de todo o intenso processo de purificação iniciado no Japão, envolvendo a Igreja Mãe e o quarto líder espiritual, chamado Sr. Yoshi Okada. E que naturalmente produz consequências nas igrejas de todo o mundo, incluindo a do nosso país. Acho importante que isso tenha sido produzido, acho muito válido que tenha sido produzido. A única restrição que eu tenho é esse porém, que eu digo assim, considero também valioso que outros que não sejam da direção institucional possam se manifestar de modo a tentar colaborar com a visão do que está ocorrendo. Aí eu boto assim, pois afinal, somos a igreja, somos todos nós e não apenas as que a dirigem. Não é porque às vezes as que a dirigem, às vezes a pessoa coloca assim de forma muito abrangente e tal, mas não vê, ou não quer ver, ou não anuncia pelo menos essa possibilidade de que tudo quando você começa a falar que está havendo um conflito, é porque existem elementos envolvidos no conflito, existe uma história desse conflito que às vezes as pessoas não querem realçar, né? Ou porque estão de um lado ou estão de outro, e aí querem preservar determinadas figuras e tal, mas acho que a bem da verdade a gente fala, porque nem todo mundo é perfeito mesmo, e vamos em frente, né? Então a minha visão, bem esquematicamente, é assim, este material, esse que eu mostrei para vocês, ele abrange 3 partes. Primeira, origem e significado do Kyosho e do seu trono. Segunda coisa, constituição da Igreja Messiânica Mundial. De que maneira? A Igreja Mãe e as igrejas coligadas, que são 3. E o terceiro ponto seria a atual purificação da Igreja. Tá certo? Bom, então falei o que o material abrange. Para que este texto seja curto, sintético e essencial, ou seja, que trabalhe com as essências, eu diria apenas isso, que, em relação às 3 partes, o trono de Kyosho não foi criado por Meishu-sama. Segunda, a constituição da Igreja Mãe das igrejas coligadas foi sustentada em Yoshi Okada. A atual purificação da igreja se deu pelas orientações de Kyosho-sama estarem descoladas dos ensinamentos de Meishu-sama. Essa é a essência da nossa conversa, né? E aí, eu vou assim... O que eu digo? Agora, se me pedem que eu desenvolva um pouco o que afirmei acima, aí vamos lá. Aí eu começo a falar sobre as 3 partes, né? Aí, se vocês quiserem assim, me interromper, dizendo assim, porque ou eu falo essas 3 partes, ou então vocês vão fazendo pergunta e ficam à vontade, tá? Então eu vou falando enquanto que ninguém faz pergunta. Sobre a questão do trono de Kyosho, que não foi criado por Meishu-sama. Meus amigos, na literatura messiânica não consta nenhum registro sobre a utilização da expressão trono de Kyosho por Meishu-sama. Que também... Bom, primeiro deixa eu explicar isso aqui. Meishu-sama só tem uma hora que ele fala assim, que ele diz que ele era o Kyosho, né? Quando houve o quiprocó da igreja e tal, então ele falou, não, Kyosho sou eu. Kyosho seria o seguinte, eu sou o senhor dos ensinamentos, tá certo? Mas ele falou que ele era Kyosho.
Ele não quer dizer que vai ter um trono, que vai ter o segundo, que vai ter o terceiro, que vai ter o quarto, que hoje. Ele não falou nada disso. Né? E também não expressou claramente como seria a sua sucessão. Já digo claramente para aliviar um pouco. Né? Os que defendem a existência desse trono só apresentam 3 argumentos. Primeiro, o ensinamento do Messias Meixo Sama, que menciona o tronco de uma árvore. Estou falando assim em linhas gerais, eu espero que as pessoas lembrem desse ensinamento. Se não lembrar, depois pergunta que eu explico. Né? O que fica bem claro é o seguinte: Meixo Sama que devia, a raiz era ele, que o tronco ele não sabia quem era, que depois tinha os galhos, tinha as folhas, né? E que para salvar a salvação teria que vir do tronco para os galhos, nunca começar pelas folhas, tal. Isso é o que ele fala. E o que fica claro para mim é que esse tronco, ele disse que não tinha ninguém nesse tronco e tal, é que para mim isso é algo como se fosse assim: olha, isso é o problema de vocês colocarem quem vai ficar nesse trono. E com isso ele está querendo dizer o seguinte: o tronco, né? Isso não é questão, ele não criou uma coisa como essa. Tem um trono de Kyosho dado pela família Okada, que não sei o quê. Não existe essa questão. Não foi colocado isso. Tanto é que Nidai Sama, vai começar só um pouquinho, porque tem todo um histórico atrás disso aí. Todo mundo sabe que na hora que Meixo Sama faleceu, acabou. Tinha a presidência, Kyosho Sama teve que tomar a Nidai Sama, tanto é que nunca foi chamado de Kyosho Sama, foi chamado de Nidai Sama, a segunda líder. Né? Ela tomou para si. E quando ela tomou para si essa responsabilidade, muita gente saiu da igreja. Isso que tem que ficar claro. Confusão sempre teve. Ela saiu da igreja. E tem uma coisa que... muita gente saiu da igreja. Muita gente saiu da igreja. E tem uma coisa que as pessoas às vezes não sabem. Ela, quando viu aquela situação, ninguém fala muito sobre isso, mas a verdade é essa aqui. Quando ela se viu diante daquela situação, ela quis devolver tudo para Omoto, que era de onde que Meixo Sama tinha vindo e de onde que ela era. Ela queria devolver, disse: o que eu vou fazer com isso? Ele faleceu, não disse nada do que era, então devolve tudo para Omoto. E aí o pessoal, claro, começou a criar, então ela mesmo não levando para Omoto, mas aí tem que ver que várias coisas que ela fez foi baseado no Omoto, tipo da liturgia. Na hora de colocar o sucessor dela, ela colocou a filha. É claro que ainda Meixo Sama teve 6 filhos, tá, né? 3 homens e 3 mulheres. O primeiro homem que teve, ele acabou, ser humano masculino, ele morreu num terremoto e tal. O outro nasceu surdo, o outro nasceu deficiente visual, deficiente físico. E tiveram as 3 mulheres. E na Omoto, as lideranças são todas femininas. Então também, ou porque os homens, uns dizem que é porque os homens eram deficientes, uns já falecidos, os outros deficientes, ou então porque na Omoto se seguia essa tradição de só a mulher ser líder. Né? Bom, para mim não alongar para o conto, se quiser depois que eu conto história, isso aí tudo vale, né? Bom, e até eu já falei sobre isso, né? Tem tanta coisa para falar, vou falando. É assim, quando você faz um paralelo com a igreja católica, que Meixo Sama fala, o primeiro que tem que ser salvo é o tronco, o líder. E o pessoal, não, começaram a pensar que... Bom, pensaram até errado, mais errado do que isso, esse Kyosho Sama, que ele pensou daqui a pouco ele estava igual a raiz. Entendeu como é que é? Igual a Meixo Sama. Igual a Meixo Sama. Bom,
Mas vamos devagar. Fazendo um paralelo com a Igreja Católica, você vê o seguinte: quem é a raiz lá? Cristo, Jesus. Depois vem o Papa, que é o tronco. Depois começa a ver bispo, a ser bispo, não sei o quê, padre e tal. E aí vem os membros, os devotos. Mas repara só, historicamente a gente já sabe que Jesus Cristo, ele foi salvo por Meixo Sama. Então você vê que não pode se fazer um paralelo muito assim, porque não é o caso. Né? Meixo Sama é a raiz não só da Igreja Messiânica Mundial, mas ele é raiz também de todas as igrejas, inclusive a do cristianismo. Então, esse Kyoshi Sama, um dos equívocos dele é, depois eu posso falar mais claro sobre isso, é que ele viu ou pensou que a Igreja Messiânica Mundial deveria estar contido no cristianismo. E é exatamente o oposto. A Igreja Messiânica Mundial, ela abriga contém todas as igrejas. Né? Bom, senão vou alongar mais aqui. Segundo, a reminiscência de onde Meixo Sama teria dito que Yoshi Okada seria Kyoshi Sama, isso também, para mim, até agora, isso me parece mais um fake news do que outra coisa. Né? Daqui a pouco pareceu uma reminiscência. A reminiscência já está aí, todo mundo já foi colocado nos livros todos, tal, né? Tem 6 volumes de reminiscência. Então, de repente, pareceu uma reminiscência. Como é que era essa forma de reminiscência? O pai, quando o Yoshi nasceu, eu estava lá para nascendo, aí teria recebido um telefonema de Meixo Sama, e a empregada que estava apreciando aquilo tudo, né, ouviu que o pai de Yoshi tinha ouvido de Meixo Sama, e ele teria saído gritando e pulando, não sei o que e tal. Tem gente que diz que ele até é uma pessoa meio amalucada, isso eu não sei. Mas aí saiu dizendo, gritando, que Meixo Sama teria dito que ele seria o líder da Messiânica. Aí tem tanta coisa. Primeiro, por que só agora apareceu esse negócio que tem interesse de dizer? Segundo, quem é essa criada para falar isso e ter credibilidade? Terceiro, se o pai mesmo fosse meio malucado, também que credibilidade teria? Ninguém escutou nada do telefone para lá, entendeu? Bom, terceira coisa, as palavras do reverendíssimo Watanabe a favor de Kyoshi Sama. Esse é outro problema. Esse problema ele vai custar muito a gente começar a falar, eu vou deixar engatilhado para vocês. Aí vocês fazem a pergunta no momento que vocês quiserem falar, porque eu tenho que falar sobre isso. Né? Todos os 3 argumentos já foram devidamente desacreditados por mim, em vários escritos e posto no Facebook. E tem um deles que é acho que, não sei se foi o último não, um dos últimos, assim, que eu tinha feito uma postagem escrito "Um ministro e o trono de Kyoshi". Aí depois de ter feito isso e tal, até um ministro mesmo, né, que até já saiu da igreja agora, saiu não, foi despedido. E aí eu botei um comentário sobre essa postagem, que tinha muita gente escrevendo sobre isso, e aí eu escrevi. E aí é aquele outro papel que eu já mostrei para vocês, que é esse aqui. Né? Esse papel aqui já foi escrito, já tirei, mas consta no Facebook. Bom, o outro ponto, não sei se vocês lembram, o primeiro ponto já varremos, é sobre o trono de Kyoshi, que não foi criado por Meixo Sama. O segundo ponto é sobre a constituição da igreja mãe e igrejas coligadas. Na minha avaliação, ela foi sustentada em Yoshi Okada. Ela não foi sustentada em Meixo Sama. Aí já começou o erro da saída. Aí foi o erro. Né? E como é que isso se deu? Por quê? Por causa da disputa pelo poder religioso na IMM, ou seja, na Igreja Messiânica Mundial.
Isso de ter formado essa igreja-mãe, com essas 3 igrejas coligadas, isso deu pela disputa pelo poder religioso na IMM, na Igreja Messiânica Mundial. E acrescento, se vocês quiserem saber, eu só estou engatilhando coisas se vocês quiserem perguntar. Essa luta que se mostrou de novo, essa luta, ela foi desde o tempo de Meixo Sama. Ela foi passando por etapas, e essa luta sempre permaneceu ali. Depois eu posso falar os detalhes se vocês quiserem, né? Então isso deu por causa da disputa pelo poder religioso na IMM. O que eu quero dizer com isto? Eu quero dizer que isto é pela capacidade que alguém que ocupe o trono de Kyosho ou alguém que tenha ascendência sobre o próprio Kyosho-sama. Entenderam? Essa capacidade de alguém, ou que está no trono, ou que seja manipulado por alguém, porque ele está no trono, mas é manipulado por alguém, tem de fazer com que os messiânicos das igrejas coligadas ajam de forma desejada por esse alguém ou esse manipulador, que modifica o comportamento e manipula os devotos do trono à sua vontade. Isso é um prato cheio. Você pensa só, o Japão é sojo, é vertical. Tu imagina que entrar no trono, o poder que ele tem, entendeu? E aí é o troço que eu sempre falei para vocês, ou pelo menos alguns aí que me conhecem. Eu detesto diretrizes. Porque diretrizes é daquele cara iluminado que vai dizer o que todo mundo tem que fazer, quer você esteja no Japão, na Tailândia, no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo. Ora, pera aí, pô, e o cruzamento? E o contexto do local? Você é um iluminado que vai dizer que tudo tem que ser feito dessa maneira? Bom, vou mais devagar, né? O que passo a relatar é fruto da minha própria observação. Eu entrei para a MBB e eu fui ao Japão em 2 vezes, em 2 oportunidades, em 1995 e 1997. O que eu pude constatar em plena purificação da IMM, da Igreja Messiânica Mundial, e tem que ser dito o seguinte, que muitos dizem que a purificação, essa última, não essa última, que eu estava vendo agora, essa última, ela começou em 1985 e foi até 1985, né? Até 1997, né? Por aí, uns 12, 15 anos. Depois, quando a gente esteve lá, estava começando, exatamente. A gente teve permissão de entrar no solo de Hakone. Mas eu já não tinha, mas em 95, quando você foi, você não teve. Já teve complicações enormes. Né? Porque antes um pouco teve pancadaria, teve um monte de coisa. Bom, é interessante o seguinte, eu estou falando isso tudo, estou contando para vocês, né, a vivência minha, e dizendo até logo no início eu esclareci, se eu estou fazendo isso aqui, porque eu acho que as pessoas não têm que ficar simplesmente só com a visão institucional. É porque eu acredito, quando eu fui da Igreja Católica, eu acreditava que o grande passo que o Papa deu foi quando ele disse que a igreja éramos todos nós. Que enquanto a igreja é dos bispos, dos arcebispos, do Papa, não é? Aí, cara, ninguém se sente responsável. Pode falar o que quiser e ninguém faz nada. Não é? Esse foi o grande passo. Por eu acreditar nisso, eu ainda recebi uma pérola um dia desse, dizendo que eu estava afastando muitos membros da igreja. Pô, cara, deixa de ser burro, cara. Por que eu estou afastando o cara da igreja? Não posso estar afastando o cara da igreja, pois eu estou querendo mostrar que os membros têm que ter informação independentemente da sua. Você não é melhor do que ninguém. Fica claro isso.
Bom, o que eu pude constatar em plena purificação da MMB foi que essa questão delicada queriam ter que enfrentar naquele momento em relação a quem seria o líder espiritual. Porque estava na crise, né? Teria que ficar contando os detalhes da terceira líder e tal. Porque foi com essa terceira líder, né, que era uma filha de Meixo Sama, né, que aí começou a ver esse negócio de chamar de Kyosho Sama. Que era Shinsei. Para esta, o Kyosho Sama ainda era a terceira líder espiritual Itsuki Okada, quer dizer, a filha de Meixo Sama. Mas para a igreja Toho no Hikari, a Saiken, estou falando isso porque antes era Shinsei, Sakei e Goto. E Kojo, acho que é isso. Depois trocou de nome. Ficou chamando Izonome, ficou chamado Toho, ficou chamado de Suno no Hikari. Mas posso falar, anteriormente tinha outros nomes, mas a briga era a mesma. Entendeu? E o líder espiritual para essa Toho no Hikari, instituído, já era o atual quarto líder espiritual, neto de Meixo Sama, senhor Yoshi Okada. Aí tem um monte de coisa para falar, tanta história que você... Posso engatilhar outra. Quem foi a mãe desse Yoshi Okada? Era da Testemunha de Jeová. Ele foi educado numa parte religiosa. Tem que falar um pouco como é que o pessoal descobriu que ele estava ligado, mas um ligado assim, de ponta, não é ligado como membro, não, de uma igreja cristã lá do Japão. Entendeu? Bom, mas deixa eu só acabando aqui, depois eu estou armando coisas para vocês perguntarem à vontade. Quer dizer, então vocês já viram que, de repente, eram 3, 2 delas estavam posicionadas, uma para ficar com ainda a terceira líder, e o outro já estava botando um quarto líder na história. Eu vou acrescentar em colchete, entre colchetes, é claro que vocês não estão lendo, então eu vou dar ênfase no que esse material de estudo falou, eu acrescento aqui para vocês entenderem, que aí eu começo a despontar, a esclarecer, a sublinhar o que tem que prestar atenção. Olha só. Porém, através do acordo de reconciliação, aí eu botei assim, entre colchetes, para contemporizar as forças em jogo, isso é que tem que prestar atenção. Ele não fala assim. Acordou-se que a terceira líder abdicaria do trono em favor do quarto líder. Espera aí. Se uma estava com terceira, o outro estava com quarto, se estão dizendo que a terceira líder vai abdicar no quarto, quem está apoiando essa terceira líder ganha o quê? Agora vamos continuar. Esse quarto líder se tornaria o líder espiritual das 3 igrejas, aí não, sob aconselhamento da terceira líder. Sabe como é que é aconselhamento? Quem está mandando é ele. Aí lá vem eu de novo, entre colchetes, para mostrar, bem como Reverendíssimo Watanabe, que era do primeiro, da terceira líder, que tinha perdido, aparentemente, alguma coisa, seria quem? O presidente da Igreja Messiânica Mundial. Então, compôs uma situação de perdas e ganhos. Entendeu? Neste momento, é importante ressaltar que, apesar deste acordo ter sido celebrado entre as diretorias das 3 igrejas coligadas na Igreja Zonamê, quer dizer que a Igreja Messiânica Mundial do Brasil, somos nós, ela é ligada a Izonomê. Né?
É claro que nós temos autonomia administrativa, mas nós somos ligados à isonomia. Foi necessário, na nossa, um grande esforço por parte da direção para o quarto líder ser aceito no coração dos membros, pois, como mencionamos há pouco, a terceira líder ainda estava viva, ela morreu só em 93, só em 2003, e para muitos, naturalmente, a líder espiritual era ela. Isso é um meia-boca, entendeu? É natural que a gente diga assim, não, a gente conhecia Kyoshi Sama, mas não é todo mundo conhecia Kyoshi Sama, mas foi divulgado Kyoshi Sama, ela veio no Brasil, foi no solo, tudo bem. Mas que ela está no nosso coração? Não. Quem estava no nosso coração era o reverendíssimo Watanabe, porque foi ele que construiu isso aqui. Foi ele que, quando eu falo ele assim, foi ele que dirigiu as coisas para construir o solo sagrado, entendeu? Era ele que estava no coração, só que ele tinha ascendência sobre essa Kyoshi Sama, essa terceira. Mas o problema vai acontecer, vou deixar outra coisa engatilhada. Teria ele pensando que como presidente, porque o presidente tem muita força, mas será que ele achava que teria força sobre esse Kyoshi Sama, esse homem, esse neto de Meishu Sama? E aí está a questão. E não está no coração. Entretanto, graças em grande parte à interlocução do reverendíssimo Tetsu Watanabe, as palavras do quarto líder começaram a ganhar ressonância no coração dos membros, dando origem, através da orientação do presidente Watanabe, por exemplo, a importante prática do Sonen, que foi incorporada na vivência cotidiana da fé messiânica. Aí é o problema, cara. Você começa a pagar um preço, né? Começa a pagar um preço. Você quis um certo poder, mas você está subjugado a um poder maior. Que não deveria ser assim, mas é. Eu posso deixar engatilhado isso, porque uma coisa é ser presidente mundial, outra coisa é ser um líder religioso. Quais as missões, as tarefas, as funções de cada um? Então ele fez essa interlocução, trouxe essas palavras para o Brasil, de Kyoshi Sama, na minha visão. Estou falando o que eu penso, né? Trouxe uma prática do Sonen, um negócio que já estava para a gente constituído dentro da liturgia, nem sai, ele sai. Eu já tinha um caminho todo de como tratar os nossos antepassados, não só por cultos, mas por dedicação. Eu já estava, mas tinha falado sobre isso tudo. Aí vieram com uma novidade da prática do Sonen. E pior do que isso, meu amigo, essas diretrizes são um problema. Porque daí em diante, todo mundo que aparecesse na igreja com um problema, quer seja antigo membro ou quer seja uma primeira vez, vai ser orientado sobre a diretriz, sobre a prática do Sonen. Aí a pessoa é salva, ou é recuperada de alguma coisa, de uma doença, de uma pobreza, de um conflito. Daqui a pouco vamos mostrar a experiência de fé. A experiência de fé vai ser montada em cima do êxito da diretriz, no caso da prática do Sonen. Você pode entrar lá com qualquer problema, daqui a pouco, não, deve ser um antepassado seu que está com problema. Cara, vamos cruzar, vamos ver a vida dessa pessoa, vamos analisar o que está acontecendo com ela, até os seus antepassados você pode ver. Mas, pô, cara, então sempre vai ser um antepassado que está causando esse problema. Pô, meu amigo, nossa senhora, para com isso, cara. Não, você está tirando os membros da igreja. Não, meu amigo. Você, com a sua visão de fazer essas coisas, o que é que vocês estão fazendo? A igreja está perdendo milagre, está perdendo gente, porque não está centralizada em Meishu Sama.
Está centralizado em vocês da diretoria. Parem com isso. Parem com isso. Retome Meixo Sama. Aí vem a terceira coisa. Sobre a atual purificação da igreja se deu pelas orientações de Kyosho Sama estarem descolada dos ensinamentos de Meixo Sama. Aí vem. Porém, com o passar do tempo, as palavras do líder espiritual começaram a apresentar, pouco a pouco, conceitos que divergem da doutrina messiânica, o que começou a causar preocupação na terceira líder espiritual, no reverendíssimo Watanabe e diretores. Devia ter acordado mais cedo, hein? Dormiram muito. É quando eu já falava, eu que não sou ninguém, já falava nisso, por que vocês não falavam? Por que vocês vêm trazer esse negócio da prática do sono e acabou com tudo que estava sendo feito na igreja? Isso aqui ficou uma coisa só, era o único pilar que tinha. Vocês lembram disso ou esqueceram? Por favor, não esqueçam não. Sabe uma coisa que vocês não deviam esquecer? É todas as diretrizes que vocês dão, sabe como é que elas acabam? Quase nada tem êxito. Tudo que vocês fazem, que vai com isso, vai encaminhar não sei quanta gente. Com isso não vai precisar mais de donativo, como era a questão da agricultura, do restaurante, do não sei o quê. Só bola fora, cara. Só bola fora. Vocês já repararam que depois do solo sagrado, quando tentaram criar essa questão dessas igrejas, desse Kyosho Sama e tal, esquecendo os ensinamentos do Meixo Sama, vocês já repararam que só foi fracasso? Repara só, faz uma... Não deixa de ser petista, faz uma autorreflexãozinha, e vê só. Vê só. E aí, algum dia, como eu falei, vocês vão ter que me pedir desculpa. Que há muito tempo eu venho falando isso e vocês ficam querendo fingir que eu sou o cara que estou fora da jogada. Não, vocês estavam fora da jogada. Vocês estavam fora. Agora até, de repente, eu já estava falando esse negócio de Kyosho Sama, quando eu entrei no Jorei Centro, falei, mas por que vocês têm essa imagem dele aqui em cima? E o ministro, quando ia ministrar o Jorei nos outros, reverenciava esse Kyosho Sama. Pera aí, cara, porra. Para aí, não estava errado nada não, vocês estavam errados. Pois conforme os cânones da igreja estabelece, uma das atribuições do líder espiritual é definir os princípios fundamentais sobre a doutrina. Porém, é necessário lembrar que a doutrina da Igreja Messiânica Mundial será fundamentada nos ensinamentos originais e ensinamentos editados pela Igreja Messiânica Mundial. Esse é um problema. Eu não tenho os originais, mas eu tenho esses aqui, que não posso dizer que sejam editados pela Igreja Messiânica Mundial. Por que razão? Porque a Igreja Messiânica Mundial, conforme está se usando esse nome, só teria essas 3 coligadas. E essas 3 coligadas é que fariam as traduções e sobre a aprovação da Igreja Mãe. Porém, meu amigo, eu até podia falar a história também. Pensa só numa dissidência da Igreja Messiânica Mundial, que é o reverendo Nakahashi, que constituiu o Templo da Luz do Oriente, que eu tive lá desde os inícios. Era quem fazia a tradução dos ensinamentos de Meixo Sama, da Igreja Messiânica Mundial. Quando ele sai, ele continua fazendo todas essas traduções. E os outros não faziam nada. Ele chega a colocar até na Saraiva, nas editoras, eu ia lá na livraria, estava lá em autoajuda. Aquele livro não tem que ser considerado? Hoje, depois de um esforço danado, também quando se quiser eu dou detalhes. Quando eu comecei, eu só comecei com os livrinhos da Igreja Messiânica Mundial do Brasil. Aí fazia meus escritos,
em busca de cumprir o que o Mestre Sama mandou, a sistematização do ensinamento do Mestre Sama. Eu achava que tinha que ser uma equipe para fazer. Nunca encontrei ninguém que tivesse se interessado nisso. Aí eu fiz esses ensinamentos, comecei a fazer voltado para os cultos principais, né? E depois comecei a levar em conta o tempo da Luz do Oriente, no Nakahashi, aí engrossou mais. Depois, mais tarde, quando eu dava curso, pessoas que era da MOA, que é Torro no Ricário, iam fazer o curso comigo. Aí eles estavam começaram a colocar alguns outros livros na praça. Aí deu um tal dos 50 livros. Aí eu fiz, chamado Filosofia Religiosa do Messias. Deus ao reino do céu na terra. Depois eu, com raiva, continuei. Disse, eu tenho que saber quais são esses ensinamentos messiânicos. Aí descobri mais 8 messiânicas. Comunidade messiânica, Sumei, Shamei, Tenseibi, Shikai. Então essas outras faziam livro. Uma faz umzinho, Tempo da Luz do Oriente, eu falei, né? Outros fazem aí, outros fazem mais, outros fazem menos, tal. E aí, deu lá 146 livros. São esses aqui. É claro que não são os originais. Originais até ontem eu tive a oportunidade de ver, os 40 livros, mas tudo em japonês. Esses aqui são os editados? Não. Mas está próximo? Não sei. Essa busca é que eu estou em... É uma questão que tem que ser feita. Eu já falei isso há muito tempo, mais do que urgente. Você já está passando do ponto há muito tempo, porque daqui a pouco, como eu botei em dúvida sobre essa reminiscência, daqui a pouco, para alguém começar a dizer que é ensinamento do Mestre Sama, começar a escrever, pô, aí não... O Charles e o João, há um pouco tempo atrás, colocou assim, os milagres, quando você falou da questão dos milagres, né, que diminuíram, os milagres diminuíram em nossa igreja motivados pela falta de centralização do Messias, no Messias, né? Eu acho que o pessoal escutou, deve ter escutado, né? Acredito que sim. Olha, é exatamente isso. Você quer ver só, João? Olha só. Você já pensou quando Kyosho Sama ele começa a se colocar, e até tem frases dizendo assim que Mestre Sama era da era da noite, pô. O que ele escrevia era da era da noite. Ele é que seria, vamos dizer assim, o cara que viria falar sobre os ensinamentos do dia, da era do dia. Então, em vez de você estar cansado de fazer, leia meus ensinamentos, o que eu escrevi tudo, para 2 séculos, não sei o quê, e vem esse cara querer achar que ele é quem dizer as coisas. E aí, se você reparar, toda a igreja começou a ser dirigida por ele. Ele entrou no campo executivo que não é da alçada dele. Ele não era para executar nada, não era para ficar falando. Ele era para... As missões dele eram o Ricari, era o News Membros, essa que era a missão dele. Ele é no sistema parlamentarista, ele é a rainha da Inglaterra. Até se quiser lá no Japão, que tem um imperador, né? Ele não é o primeiro-ministro, cara. O primeiro-ministro, no caso, quando existia, porque o reverendo Mutíssimo Matalá faleceu, como todo mundo sabe, ele era o primeiro-ministro. Mas naquele negócio ele entrou pelo cano. Ele pensou que podia manipular, que o Sama manipulava a terceira, mas não conseguiu, aí começou a ganhar um status que... Aí era uma briga entre quem é que ia executar. Então isso foi para formação de ministros. Você vê quantos ministros aí ficaram falando o tempo todo em que hoje são e agora estão saindo da igreja. Olha só. Saindo e alguns sendo demitidos. Por que razão? Cara, não enxergaram. O pessoal muito cego de visão. Por que estão saindo? Porque acreditavam tão cegamente em Kyosho Sama?
ou porque não tiveram coragem de admitir que estavam errados. Agora, um cuidado que vai ter que ter daqui para frente é que esse grupo que saiu certamente vai constituir uma nova messiânica. E uma nova messiânica com referência em o Kyosho Sama. E daí para começar a aparecer bibliografia que não está no acervo messiânico desse Kyosho Sama, né? Dizendo isso, aquilo outro, e dizendo que está em nome de Meixo Sama, não vai custar, quer dizer, uma coisa que é 40, que daqui a pouco são 100 e pouco, não sei o que, daqui a pouco pode ser trocentos, e trocentos que não tem um valor real, que não é do Messias Meixo Sama. Ana, por isso que eu sempre falei isso. Parece que eu não sou voz ouvida. Precisa demorar 10, 20, 30 anos para o pessoal entender o que está falando. Eu sempre falei, cara, traduz logo esses ensinamentos. Traduz. Porque traduziu, segurou, é esse aqui, é feito a Bíblia. A Bíblia pode estar até errada. Aqueles 4 evangelhos, podia ter 5, podia ter 6, mas fixaram em 4. Então hoje, quem é católico cristão, está lá a Bíblia são aqueles lá. Agora a gente não, passa. Foi em 55, ele faleceu, 45 mais 18, passa. É claro que também os evangelistas lá, eles criaram uns 50, 60 anos para escrever os 4 ensinamentos. Demoraram também. Mas nós já estamos demorando demais. E o tempo de hoje é diferente daquela época. Daqui a pouco eu faço ideia para você escrever. Eu nem sei como é que era. Não deve ser papiro. O que deve ser? Certo? Aqueles livros, porque eu não tinha Gutenberg, não tinha nada, não tinha imprensa, pô. Então faço ideia como é que ele escreveu aquela coisa. Mas agora a gente digitar. Pô, cacete. Eu sei que tem problemas do tipo assim. Às vezes, para a pessoa traduzir, precisa ser uma pessoa que entenda, não só religiosamente, mas do que Meixo Sama está falando. Por exemplo, o reverendo Nakahashi, ele, na criação da Civilização, volume 3, ele não fazia a tradução por causa que ele dizia para mim, eu não entendo de medicina. Então, existem esses problemas. Mas, espera aí, pô. Não existe tanta gente burra assim que... Por isso que eu sempre falei, você tem que montar uma equipe. Agora, não sou eu que vou montar a equipe. O dinheiro do meu donativo é para vocês, pô. Vocês montem lá, façam a equipe, façam as coisas, pô. Gasta menos tempo ficar dando ordem nos outros, ficar fazendo coisas que tem que ser feito, cara. Pô. É mesmo, é isso mesmo. Eles têm que ouvir isso, cara. Eles têm que ouvir isso. É mania de imperador, pô. Bom, o ensinamento tal. Os ensinamentos ditados são ensinamentos compilados e editados pela Igreja Messiânica e tal. Portanto, todo e qualquer conteúdo doutrinário da nossa igreja deve estar claramente fundamentado nas escrituras sagradas que nos foram legadas por Meixo Sama. Kyosho Sama escreveu, até você pode fazer o seguinte, você aperta a mão dele, obrigado por você ter feito isso, mas isso aqui não presta. Pronto. Entendeu? Tem que ser duro nas coisas, não pode ficar mole não. Né? Sendo assim, no cumprimento de suas responsabilidades e prerrogativas, a diretoria da Igreja Mãe solicitou ao líder espiritual, Kyosho Sama, né, o Yoshi Okada, por mais de 20 vezes esclarecimentos sobre os fundamentos dos novos conceitos e definições que ele e o seu representante, que é o filho dele, que ele botou como representante, que é possível legalmente, o senhor Massacre, vinha apresentando sobre vários temas consolidados dentro da doutrina messiânica, contudo, ele não foi atendido. Né? Charles, tem uma pergunta aqui do Renato. Eu vou parar aqui, você pode fazer pergunta. Pronto, melhor. Ministro, o que você diz a respeito do ministro Alexandre Guedes? Ministro, o que você diz a respeito do ministro Alexandre Guedes, que foi demitido agora? Uhum. Assim, não... Eu sei o contexto. O texto... O contexto é o seguinte, eu já tive assim... ministro, o que você diz a respeito do ministro? Eu já tive, vou chamar de embate com o ministro Alexandre Guedes. Ele é uma pessoa que, se não me engano, ficou 10 anos no Japão, né? É uma pessoa que
tinha acesso, bom, tinha a leitura da língua japonesa, ele tinha acesso aos ensinamentos. Eu acho que ele era um dos que estavam fazendo revisões dos ensinamentos Meishu-sama. Então, assim, ele tinha um grande potencial, ele dava palestras, né? Eu assisti várias palestras dele pela internet e vi assim, ele era uma pessoa que tem, não é que ele tem um grande potencial de ajudar na questão dos ensinamentos, né? Na questão de explanar sobre alguns assuntos, quer dizer, os embates que eu tinha com ele era relativo a alguns pontos, né? E o último que eu tive com ele, eu falei dizendo assim, eu tentei, assim, nas entrelinhas, eu não sei se foi nas entrelinhas, não me lembro mais, mas para mim foi a minha tentativa de alertar ele, assim, que ele poderia estar jogando fora tudo que ele constituiu dentro da igreja. Ele ter todas aquelas possibilidades, aquelas coisas todas, a disposição dele, né? Não, pô, eu vou dar uma palestra, meu amigo. Pô, eu não tenho, tudo meu sou eu que tenho que bolar, pagar, é tudo isso. Ele não tinha nada disso, tudo à disposição dele, né? Talvez se ele quisesse ir lá no Japão consultar alguma coisa, é capaz de ter a disponibilidade. Eu não tenho nada. Tudo meu é assim. Por isso que eu acho que eu vivo o tempo todo, desde que entrei para dentro dessa igreja, até antes da igreja, eu sempre vivi a parábola da espada. Parece que eu sou sempre assim, tenho aquele ferro quente, nego me dando porrada para ver se forma uma espada. Entendeu? Então, é claro, eu acabei ficando mais forte. E eu temia, porque essas pessoas que nunca trabalharam fora, pessoas que formam dentro da igreja, e aí eu fui obrigado a suar, a sustentar a família e a servir na própria igreja com recursos próprios, entendeu? É completamente diferente. Eu estava tentando zelar por ele, que ele tomasse cuidado. Mas a impressão que eu tenho, na minha visão, pode estar errado, ele pode colocar na questão como se fosse uma convicção em relação a Kyoshi-sama. Eu acho que ele vai colocar nesse termo. Na minha visão, não. Foi não ter a capacidade de ver que estava errado. Não sei se estou te respondendo. Quer dizer, então ele pagou um preço, porque ele foi afirmar numa hora, eu vi até escrito, quando ele afirmou, a igreja viu a afirmação dele, e aí resolveu simplesmente despedi-lo. Foi isso que aconteceu. E essa turma sendo despedida, que não é só ele não, foram outros, tá certo? Uns por incompetência mesmo, teve gente que foi por incompetência. E aí o que vai acontecer? É claro que esse pessoal vai se unir e só resta para eles, por convicção ou não, de fazer algo relacionado à messiânica, tendo como o ápice Kyoshi-sama. E aí, meu amigo, quando eu criticava a questão de Kyoshi-sama, que eu fiz vários escritos, eu sempre fiz em cima dos ensinamentos de Meishu-sama. Então, em cima do ensinamento de Meishu-sama não existe, é isso que eles têm que aprender, não existe base para esse trono de Kyoshi-sama, não existe base. Então, se uma pessoa defende um tempo todo enorme, que não, Kyoshi-sama, não sei o que, vai para as palestras, tal, e tem um status, e tem um poder, e tem fama, tem um monte de coisa, e fica preso nisso e agora não quer admitir que estava errado, pô. Errou. Qual é o problema? A gente não é infalível, não. Não é falível, não. É infalível. A gente não é infalível, não. Não sei se eu respondi. Né? Tem mais coisa aí? Não, de pergunta não, por enquanto não. Bom, eu posso continuar falando de qualquer coisa. Vou começar a falar de uma coisa que talvez muita gente... Ele tinha, antes de formar a Igreja Messiânica Mundial, em 1950,
Um pouco antes, O ele já tinha... Eduardo, o Renato que perguntou, agradeceu. Ah, tá bom. Obrigado, Renato. Eu aviso também as pessoas que se depois comentar e perguntar. Ah, tá. Antes um pouco, Meixo Sama bolou, eram duas igrejas, a do Miroco e a do Tenkoku, eu acho que era isso, Tengoku. Né? Ele fez isso, e o pessoal não percebeu, ele fez isso porque ele vê naquela linguagem, se fosse linguagem chinesa seria o Yang Ying, ou então no Sojo Daijo, entendeu? Ou seja, no horizontal e no vertical. Então os dois ministros, os dois reverendos, aliás, que ficavam um e no outro, era o seguinte: reverendo Shibui era do Daijo. Reverendo Shibui era do Daijo, ou seja, ele era de expandir a igreja, da difusão da igreja. Ele teria muito êxito nisso. O outro que era o Nakajima. Nakajima, ele era mais da organização da igreja. Era mais sujo, talvez assim mais sabe, de se prender mais assim na hierarquia, na estruturação, quer dizer. Então esses dois, Nakajima morreu antes de 1950. Não, 1950. Morreu Nakajima. O Shibui só morreu um pouco depois de Meixo Sama. Bom, pegou isso aqui, então agora você tem que pensar o seguinte: quem foram os sucessores dele? Porque aconteceu tanta coisa, se for contar assim, Meixo Sama, como o Shibui e tal, da expansão e tal, e às vezes o outro era mais da organização. O que aconteceu? Expandiu demais aqui, mas não levou em conta as questões legislativas, de construção de solo sagrado, de coisa dessa. Então o Meixo Sama se viu numa enrascada desgraçada, porque às vezes a expansão o cara não leva muito em conta a legalização das coisas e tal. Então quando o Meixo Sama se viu nisso, ele começou a criou a Igreja Messiânica Mundial, né? E começou, a igreja a partir daí, ela teve no início, o Meixo Sama colocou, eram 8 igrejas, ela dividiu em 8 igrejas. Teve depois a 9ª, que foi do pai do reverendíssimo Watanabe, que também era Watanabe, ele tinha um outro nome, eu esqueci o nome dele. Esse aqui o último, era o Tetsuo Watanabe, e o outro Katsuiki, eu acho que era o nome dele. Katsuiki. Bom, no final das contas, teve um momento que Meixo Sama realçou mesmo, foram 3. Os nomes dela, assim, eu já não estou mais lembrado, mas eu vou simplificar sempre, porque sempre teve um terceiro, como teve o chamado Koju, né? Koju, agora eu sempre teve assim, todo mundo conhece a Izolomê, o Asaiken, a Shisei, a Toho, todo mundo conhece essas duas, assim, com nomes diferenciados, mais de japonês ou não, mas essa terceira é sempre assim, a Sunono Hikari, que é Koju e tal, é sempre assim, existe, mas as forças estão aqui. Esses dois são realmente os descendentes do Shibui e do Nakajima, ou seja, do Sojo e do Daijo. Então, você repara só, se for botar para simplificar, para não ficar falando muita coisa aí, é assim, o que herdou do Shibui foi o Watanabe pai. E quem herdou do Nakajima foi o Kawai. Kawai vai dar Toho no Hikari e o Watanabe vai dar o Shinsei, ou a Izonome. Tá certo? Tá entendendo? Essas duas aqui. Então a briga sempre, porque teve uma hora que a igreja,
as igrejas tinham que dar, ficava com 40% e tinha que dar 60% para a igreja mãe. Estou chamando de igreja mãe, mas naquele tempo era outro nome, né? Tinha que dar isso. E as igrejas tinham muita autonomia. Então, quando houve uma primeira unificação, por volta de 1970, já foi o grande problema. Muita gente, e toda hora que tinha um negócio desse, saía gente da igreja. Isso que a gente tem que prestar atenção. Sai da igreja. Então as pessoas não queriam contribuir com isso e começaram, nessa unificação, começou a ver o que tirou na carracha daqui. Porque começaram a querer mandar como é que tinha que ser, como é que não tinha que ser. O Nakahashi tinha autonomia de escrever os ensinamentos, daqui a pouco era limitado a fazer, entendeu? Então e aí a briga pelo poder já estava lá dentro. E a acusação de um lado para o outro. Por que esses dois personagens, que aí o reverendo, o pai, né, o Katsui Watanabe, faleceu, mas a briga já era entre esses aí. Você vê que nessa consolidação aí, nessa última que teve, nessa penúltima, que eu estou vendo outra, você vê quem estava lá na diretoria era o Kawai e como presidente mundial estava o Watanabe. Eles sempre disputaram o poder. Entendeu? Eu estou falando assim mais para vocês terem uma ideia da... Olha só, duas pessoas colocaram coisas aqui e assim, não sei até que ponto isso é respondido agora ou Pode depois, falar, enfim. só fala. Uma colocou assim, Lília Cordeiro Matos, desculpa-me, eu acho que em relação ao ministro Alexandre, o senhor tem razão quanto à inexperiência ou incompetência de alguns, mas no caso dele especificamente, aonde os boatos dizem que ele foi demitido por justa causa, eu acho que ficou alguma informação oculta. Portanto, não acho que a igreja o demitiu como repreensão ao fato dele pensar diferente. Posso estar enganada. Mas se o senhor tiver informação mais consistente, seria bom esclarecer para não ocasionar esse mal entendido. Obrigado. E o João Carlos colocou assim, será que a partida prematura dos grandes líderes da nossa igreja está ligado com essa política de apoio a Kyoshi-sama? Aí o Tiago, boa noite, ministro. Mestama escreveu sobre os mais variados assuntos. Por que o senhor acha que ele não escreveu nada sobre a estrutura da igreja? Ponto 1. Ponto 1 da informação, né? A primeira coisa é assim. Eu tenho que, gente, eu Eu até eu diria. Amanhã eu tenho que me organizar. Sobre o primeiro ponto, assim, que ela levantou, realmente chega um instante para responder isso. Eu não tenho competência para responder isso. Quer dizer, eu não sei realmente se há alguma coisa por trás. Não sei dizer. Seria assim muito. Não sei dizer. O segundo ponto, que foi do João Carlos, né? João Carlos coloca a questão, como é que é mesmo? A prematura dos grandes líderes da nossa igreja está ligado com essa política de limpeza, né? Aqui não aparece para mim. Que a partida prematura dos grandes líderes de nossa igreja está ligado com essa política de... que aqui não aparece o comentário para mim. Se ele puder colocar, João, coloca de novo. Que não aparece aqui para mim. E a outra? Isso é a questão da saída a partida prematura de alguns líderes messiânicos, como foi o Watanabe, como foi o Francisco. Está falando da morte, falecimento. Isso. A partir, quer dizer, a partida que foi por conta de eles estarem dentro dessa linha de Kyoshi-sama. Isso aí, se eu entrar nessa, quer dizer, assim, no sentido que é claro que não sendo Deus, então assim, eu não sei Pode escrever também a resposta dele depois online, né? Não, assim, eu não sei realmente o quanto... Se eu tinha que botar assim, na suposição, se
essas questões da política, né? Do poder, da disputa pelo poder, né? Você sabe quando se disputa o poder, né? À medida que a pessoa vai alcançando o poder, ela vai... tudo aquilo que as portas vão se abrindo, que as pessoas vão baixando a cabeça, que a pessoa pode fazer isso, pode demitir, pode promover, pode não sei o quê, pode indicar, dominar. No fundo, isso aí vai causando... As pessoas precisam ser muito, muito, muito assim, elevadas, né? Para poder não se deixar né, ser levada por essa sede, por essa... E que depois, quando a pessoa... Porque às vezes não é só poder que a gente chama, não. Às vezes uma fama, por exemplo. Garrincha aguentou, quando ele ficou... Quando ele foi... A perna dele foi se atrofiando, não dava para mais jogar futebol. Então ele já bebeu muito mais, quer dizer, então não aguenta. A pessoa que alcança uma fama, um status, um poder, uma coisa... Você vê o Lula. Se ele fosse outro, para que ele quer continuar nesse negócio, né? Quer ter o poder de ficar mandando os outros, ficar falando, não sei o quê. Mesmo que seja besteira, mas ele nem sabe que é besteira, ele quer falar aquelas coisas dele. Né? E o Thiago Costa colocou aqui: boa noite, ministro. Ministro Sandro escreveu sobre os mais variados assuntos. Porque o senhor acha que ele não, que ele que não escreveu sobre a estrutura, né? Estrutura, né? No fundo mas só completando do João, né? Então, João, é um problema isso. Eu, na minha suposição das coisas, que eu não estou julgando, mas na minha suposição das coisas, eu vejo assim, ele estava lá, né? Ele sempre esteve em busca disso. Aparentemente, ele era um pouco vaidoso, aparentemente ele segurava muito as coisas, não botava as melhores pessoas nos lugares, botava mais assim, não abandonou, por exemplo. Eu, se fosse ele, teria abandonado. Por que ele ficou presidente da Igreja Mundial e ainda queria ficar mandando na Igreja aqui, Mundial do Brasil? Quer dizer, a impressão que se tinha o que era, ele queria ter o controle, porque ele sempre foi da expansão, desde o tempo lá do Shibuya. Quer dizer, ele da expansão, então ele queria prostrar que aqui tinha muitos membros, que aqui construiu o primeiro solo sagrado. Isso dava força perante os japoneses de lá, entendeu? Então, esse jogo todo, que eu acho que ele entrou nesse jogo. Essa é a minha visão. E botou o cabo-chefe dele, que foi o reverendo Francisco, né? Veio daquele negócio para cima, aquela coisa, quer dizer... gostava muito da ordem, né? Quer dizer, eu acho que devia de ser uma coisa, devia ter formado uma coisa mais abrangente, mas não era a linha dele, né? Era mais essa difusão, essa coisa assim. Então acho que é isso aí, essas pessoas pagam um preço. Se Deus mandou chamar mais cedo, se não sei o quê, o que está acontecendo agora para mim, isso aí é uma purificação para ter crescimento mesmo, porque meio só ia ficar mandando uma pessoa dizer, mas o Sama não mandou nada, aí eu estou respondendo já ao Tiago, mas o Sama não já escreveu essas coisas mesmo? Daqui a pouco o cara começa a achar que tem que... Eu acho que o Tiago, a coisa mais certa para mim é o seguinte: quer substituir as diretrizes? Sim. Todo mundo tem que saber ensinamento. Tem que virar evangélico, vamos falar assim nessa linguagem. Virar evangélico, pô. Então, conhecendo o ensinamento, você sabe o que você tem que fazer. Não precisa ninguém ficar te dando ordem. No máximo, você pode pedir a uma pessoa que seja mais esclarecida, que tenha mais experiência, pode ser chamado de ministro, de reverendo, seja o quê. Você vai lá para ouvir uma pessoa mais com mais desenvoltura em relação aos ensinamentos, né? Para poder orientar. É isso aí só, quer dizer, então o Mestre Sama, ele não deixou nada disso, porque isso era a parte administrativa, não era a parte religiosa. A religiosa ele já deixou. Esse administrativo fica por conta do homem. Então, o homem que tem que, dentro dos ensinamentos do Mestre Sama, saber se comportar numa administração. É assim que eu vejo. Aplicar.
E as pessoas aplicam os ensinamentos na administração, que aplica o ensinamento em tudo. Tem que ser na vida diária. É o chamado ativismo. Tem que fazer isso na vida diária. Então, tem que saber. Vai errar. Estão errando. Entendeu? Acha que o tronco é o trono de Quioxo. Não é nada disso. Né? Agora, tem muita coisa aí que eu... Tinha muita coisa para falar. Eu já não sei assim o que me veio naquilo, quando estava falando, me veio uma coisa que era importante ter dito, entendeu? Mas eu acho... sim, era sobre o... Eu não cheguei a falar, mas ninguém também perguntou, mas é assim, ó. Como uma parte, que eu não sei toda, assim, não sei, mas eu sei com certeza uma parte que foi descoberto, foi quando duas pessoas, um era africano e o outro eu acho que era italiano. Duas pessoas que faziam assim lá no Japão, faziam uma formação, né, para ministro e tal. E eles foram num determinado local e lá conversa vai, conversa vem, o dono disse assim, mas quem são vocês? Ele falou que não, nós somos da Igreja Messiânica Mundial. Aí ele falou, sim, do Yoshi Okada, né, do Kyoshi-sama. Ele falou, é isso, né, o entendimento é esse. Sim, ele é da nossa igreja também. Pessoal, como? Aí começaram a se interessar. Eu não guardei o nome mas é uma igreja que não tem nome aqui. Mesmo traduzindo, ela não tem um nome de alguma coisa evangélica, coisa conhecida nossa aqui. E muita gente diz que era ligado ou pela mãe ou não, quer dizer, pela igreja da Testemunha de Jeová. Então por que eu estou falando isso? Quando você vê, que eu até me iludi quando eu li um pouco assim sobre o Kyoshi-sama e o Masaaki, que é o filho, que é vamos dizer que ele podia falar isso, foi um representante, que o Kyoshi-sama deixou ele como representante. E quando ele começou a falar, no fundo, depois se descobre que ninguém reencarnaria. Quando ele fala isso, no fundo é isso. Nisso ele começa a colocar aquela cena de Meishu-sama, que não é reencarnar, é nascer de novo. Tudo aquilo está certo. Ele me iludiu logo naquele início. Ele não está certo. Meishu-sama não reencarnou naquele instante, quando o cabelo ficou preto, que não sei o quê. Não, ele nasceu de novo. Quer dizer, ele foi o nascimento dele, mas não de reencarnação, foi um renascer não de reencarnação. Estava certo, mas depois na hora, quando você vai vendo eles falarem, você vê que eles são contra a reencarnação. Então, eles são a favor de quê? Da ressurreição. Ou seja, aí está o testemunho de Jeová. Outro ponto que começou a levantar, quando ele fala que a igreja não tem nada de ficar com essa bondade no coração, que não sei nada, não é praticar amor altruísta, não sei o quê, é mais você se curvar para Deus e tal, né? Que isso é testemunho de Jeová. O que é isso? Que a prática que é menor. Não basta você ficar acumulando virtudes, essas coisas, nada disso não. É a graça de Deus que salva. Isso também é da Testemunha de Jeová. Então eu poderia ficar falando muitas coisas, fora a coisa administrativa, que eles começaram a querer punir funcionário, entendeu? Então, eles começaram a cometer muitos erros. Aí teria que falar dos erros todos que Kyoshi-sama cometeu e que as pessoas estavam pedindo explicação a ele 20 vezes e ele não deu conta. Né? Bom, não tem mais pergunta? Não sei se o pessoal ficou satisfeito. Só agradeceu aqui. Agradeceu. Então, obrigado. Espero ter cumprido o que eu queria, né? Trazer esclarecimento para as pessoas, né? Não para ficar criando confusão, não. Esclarecer as pessoas, né? E espero em outras oportunidades falar outras coisas que posso também esclarecer vocês na medida do meu possível, tá bom? Obrigado a todos. E qualquer dúvida, você responde no... qualquer dúvida vocês responde no Facebook.
inscreva no Facebook, tá bom? No vídeo. Até logo, hein? Obrigado.